Olá! Muitas pessoas querem começar a tecer fofuras como esta de forma leve, mas travam logo no início porque não entendem os pontos básicos. Hoje eu vou facilitar este processo. Vou te pegar pela mão, fazer tudo bem devagar e ensinar desde como escolher o material, como segurar a agulha e até a matemática completa para criar a sua primeira peça do zero, esta bolinha. Depois desta aula, você saberá tudo o que precisa saber para iniciar com estas fofuras. Se você está chegando por aqui agora, eu sou a Cris e sejam bem-vindos ao canal Amiguchos Crochê. A primeira coisa que você precisa saber é que dá para fazer amigurumi com absolutamente qualquer tipo de fio. Fio de algodão, acrílico, misto, aveludados, lã e até com fio de malha. Mas para o seu início ser bem tranquilo, a minha indicação é começar com um fio 100% algodão tradicional, como este aqui. Escolha uma cor bem clarinha, como este amarelinho ou um branco, bege, porque te ajuda a enxergar perfeitamente onde a agulha precisa entrar. A espessura do fio influencia diretamente no tamanho da peça. E a agulha? Nos armarinhos você vai encontrar diversos tipos de agulhas. Agulhas de alumínio, de plástico, com cabo de bambu, emborrachado. Para iniciar, pode ser com a mais simples e a mais em conta. Com o tempo, você vai em busca daquela que melhor se adapta à sua mão. Eu gosto muito das de cabo emborrachado, mas você pode iniciar com uma como esta aqui, que é bem simples e bem baratinha. Para começar com esse fio de algodão que eu acabei de mostrar, uma agulha de 2,5 a 3 milímetros é perfeita. Com a prática, você pode alterar esse tamanho dependendo se o seu ponto natural for mais apertado ou mais solto. Você também vai precisar de agulhas para costura, que pode ser tanto essa menor, que é a agulha de tapeçaria, ou estas agulhas longas que servem para costurar bonecas. Esta daqui é desta marca, que elas são bem fortes e eu gosto muito delas, duram muito. Já comprei algumas que viraram um S de tão fracas que eram, então essa daqui eu recomendo bastante. Com o material em mãos, como a gente segura a agulha? Existem duas formas principais. Você pode segurar assim, como uma faca, e aí você vai fazer este movimento aqui ao tecer, ou como um lápis, desta forma. Teste as duas formas e veja qual se encaixa melhor para você. O grande segredo aqui não é a força, é a posição que deixa sua mão mais relaxada para não doer depois. Eu sei, você viu a peça pronta do ursinho no início e dá muita vontade de fazer um bichinho logo de cara, não é mesmo? Aqui no canal eu tenho diversas aulas passo a passo para você fazer depois, mas hoje, para você aprender todos os pontos básicos do amigurumi em si, nós vamos iniciar fazendo esta bolinha. Ela tem a base de tudo, mas antes de dar forma a ela, você precisa conhecer os pontos básicos do crochê. E eu vou fazer bem devagar para você acompanhar. Para nós iniciarmos, então, nós sempre pegamos o fio e a nossa agulha. Podemos pegar daquele formato de faca ou no formato de lápis, que é o que eu prefiro. Eu só uso esta forma de crochetar. Não consigo pegar a agulha da outra forma, já estou bem acostumada. Primeiro a gente deixa aqui um pedacinho do fio de sobra, passa o fio por cima do dedo e aqui a parte do fio maior fica para trás. Então, no crochê tradicional, tudo começa com a laçada inicial, que nada mais é do que fazer um laço aqui na agulha, ó. Eu torci o meu fio na agulha e eu laço o fio lá atrás, passando por dentro desse lacinho. Então, aqui nós temos o nosso nó ajustável, ou nó corrediço, como alguns chamam, certo? E é a partir deste nozinho que nós fazemos o famoso ponto corrente. Então, para fazer o ponto corrente, é só seguir agora laçando o fio lá atrás e passando por dentro dessa argolinha que ficou. Laça o fio lá atrás e passa no ponto que ficou na agulha. Então, este é o ponto corrente, e aí nós vamos fazendo quantas correntinhas forem necessárias para o início das peças. No crochê tradicional, esta é a base inicial da maioria das peças, como tapetes, roupas e outras peças que se faz no crochê tradicional, certo? Então, este é o ponto corrente. Não é difícil, ok? Você pode, então, seguir treinando agora o ponto corrente. E no amigurumi ele não é muito utilizado, mas é a base de acessórios e de roupinhas dos amigurumis que vamos usar mais tarde. Agora eu vou pular uma alcinha da minha corrente e a partir do segundo ponto corrente, eu vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo.
Laço o fio lá atrás, passo ali por dentro do ponto da corrente e passo nesse lacinho que ficou na agulha. Este aqui é o ponto baixíssimo, que é muito utilizado nos amigurumis para finalização de partes do amigurumi, certo? Então, nós usamos muito o ponto baixíssimo. Ele é assim, ó, fica bem juntinho ali dos pontos e fecha bem, bem fechadinho. Agora vamos para o ponto baixo. Esse é o rei do amigurumi, é a base de tudo. Vamos inserir na base aqui da nossa correntinha, insere ali no ponto, laça o fio lá atrás, ficam duas alcinhas aqui na agulha. Agora a gente laça o fio lá atrás novamente e passa por dentro das duas alcinhas. É este o ponto que vamos usar para construir a nossa bolinha, porque é bem firme. E este é o ponto base de todo amigurumi. Vamos repetir. Insere a agulha no ponto, laço o fio lá atrás, trazendo aqui para frente. Ficaram duas alcinhas na agulha. Laço o fio lá atrás e passa por dentro das duas alcinhas da agulha, arrematando o ponto. Então, aqui nós tivemos o ponto baixíssimo, que ele fica bem juntinho das correntinhas, é um ponto bem apertadinho, e este aqui é o ponto baixo, que é um pouquinho maior, um pouquinho mais alto. Existem também pontos mais soltinhos e altos, que são bastante usados para acessórios e roupinhas. Então, este aqui é o meio ponto alto. Lacei o fio, insiro a agulha no ponto, laço o fio lá atrás, ficaram 3 alcinhas na agulha. E agora eu laço o fio lá atrás e arremato essas 3 alcinhas da agulha de uma vez só. Então, este aqui é o meio ponto alto, que ele é um pouco mais alto do que o ponto baixo. Nós vamos usar bastante eles para fazer lacinhos, gravatinhas e roupinhas das nossas bonecas, por exemplo. Vou repetir mais uma vez. Laço o fio, insiro a agulha no ponto, laço o fio lá atrás, ficaram 3 alcinhas na agulha, laço o fio novamente e arrematam as 3 alcinhas de uma vez só. Este é o meio ponto alto. E agora vamos para o ponto alto. Laçamos o fio na agulha, inserimos a agulha no ponto, laço o fio lá atrás, ficaram 3 alcinhas na agulha. E aqui é diferente, ó. Laço o fio lá atrás, arremata de 2 em 2 alcinhas da agulha. Eu arrematei 2 alcinhas, ficaram 2 ainda na agulha, laço o fio novamente e arremato novamente aqui as 2 alcinhas. Então, este é o ponto alto. Vamos repetir então mais uma vez. Laço o fio, insere a agulha no ponto, laço o fio lá atrás, ficaram 3 alcinhas na agulha, laço o fio, arremata 2 alcinhas, ficaram 2 alcinhas na agulha, laço o fio novamente e arremata o restante dos pontos. Então, está vendo aqui, ó, o primeiro foi o ponto baixíssimo, que ele é bem juntinho ali as correntinhas, depois o ponto baixo, depois foi aumentando para o meio ponto alto e agora temos o ponto alto. E por último, eu vou mostrar para vocês o ponto alto duplo, que é bem parecido. A diferença é que você laça 2 vezes o fio na agulha, insere a agulha no ponto, laça o fio lá atrás, trazendo aqui para frente, e aí arremata de 2 em 2 alcinhas. Lacei o fio, arrematei 2 alcinhas. Laço o fio novamente, arremato mais 2 alcinhas. E laço novamente o fio e arremato as 2 últimas alcinhas. Então, a gente faz 3 vezes, né, esta sequência de laçar e arrematar, certo? Ele fica mais alto ainda. Este aqui foi um bônus aí para vocês, porque ficou aqui um pontinho só para vocês verem como vai aumentando a peça, certo? Você não vai usar esses pontos mais altos para fazer a base da bolinha agora, mas é importante já conhecer, pois são muito utilizados lá na frente, quando você for criar roupinhas, laços ou detalhes. Agora que você já conhece os pontos básicos do crochê, você já saiu do zero e pode treinar esses pontos para ir aperfeiçoando a pegada na agulha e no fio e a tensão dos pontos. Como transformamos o fio reto em uma peça 3D sem deixar buraco? Usando o anel mágico. E para fazer o anel mágico, deixamos uma sobrinha de fio no início, passamos o fio em X no dedo, segura com o dedo lá atrás e com o outro aqui na frente. Insere a agulha por baixo dessa primeira alça, laça o fio lá atrás e passa por baixo ali do laço, laça o fio novamente e passa aqui por dentro do ponto. Assim a gente prende o nosso anel. Este aqui é o famoso anel mágico. Com este anel formado, agora precisamos colocar 6 pontos baixos dentro do anel.
Lembra como fizemos lá o ponto baixo? Vamos inserir a agulha dentro do anel, laçar o fio lá atrás, trazendo para frente, laça o fio novamente lá atrás e arremata as duas alcinhas da agulha. Vamos seguir fazendo 6 pontos baixos. Este aqui é o meu segundo. Agora vamos para o terceiro. Preste bem atenção no movimento das mãos e no formato do ponto. Então, sempre insere a agulha dentro do anel, laça o fio lá atrás, laça novamente e arremata o ponto, até completar 6 pontos baixos. Após completar os pontos, vamos puxar aqui o fio com a agulha. E agora, este fio que ficou ali atrás, de sobra, a gente puxa até fechar o nosso anel. Então, fechamos aqui o nosso anel mágico com 6 pontos baixos dentro dele. O anel mágico é a base inicial da grande maioria dos amigurumis e é a carreira inicial, carreira 1. Na técnica do amigurumi, nós trabalhamos em carreiras circulares, sem fechamentos, diferente do crochê tradicional. A construção de um amigurumi é dividida em 3 fases principais: crescer, dar altura e fechar. Vamos para a fase 1 do crescer. A carreira de número 2 será somente de aumentos, que nada mais é do que 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Então, aqui no primeiro ponto da carreira inicial, eu fiz 2 pontos baixos juntos. E aqui, ó, no primeiro ponto, a gente sempre usa um marcador de pontos para marcar o início da nossa carreira, que pode ser tanto um marcador de pontos como esse aqui de plástico, mas se você não tem problema nenhum, pode usar um fio mais fino de uma cor contrastante, que vai fazer o mesmo efeito, tá? Quando é um fio, a gente insere a agulha aqui, ó, neste primeiro ponto da carreira e puxa ele marcando o início desta carreira. Depois, nas carreiras subsequentes, nós vamos puxando esse fio aqui, ó, marcando as próximas carreiras. Aqui eu vou trabalhar com um marcador de plástico mesmo, tá? Para não marcar a peça, ó, eu não gosto de colocar ali, eu coloco nesta alcinha de trás do ponto, porque assim não fica a marquinha depois, tá? Então, assim eu vou trabalhar agora, sempre marcando o início das carreiras, e aqui nós estamos iniciando a nossa bolinha. Então, nós vamos seguir toda esta segunda carreira fazendo 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira anterior, ó. Fiz aqui 2 pontos baixos e também, já para deixar arrematado, eu costumo deixar o fio ali do anel mágico preso juntamente nos primeiros pontos das carreiras, ó. Aqui sempre eu deixo preso o fio ali atrás, junto com os pontos, assim já fica arrematado e economiza o tempo depois de nós termos que fazer isso com uma agulha, que é mais difícil. Então, aqui eu prendo os fios atrás, juntamente com os pontos, só nos primeiros pontos e já posso soltar esse fio. Já pode até cortar ele se quiser, tá? Eu costumo deixar ali. Então, nós vamos seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto até o final desta carreira, completando 12 pontos. Então, na carreira lá do anel mágico, nós tínhamos 6 pontos e aqui nós temos 12 pontos. A matemática clássica do amigurumi funciona com o número 6. Se começamos com 6 pontos, as carreiras vão sempre crescer de 6 em 6. Então, na primeira carreira do anel mágico, ficamos com 6 pontos, na segunda carreira com 12, agora na terceira vamos para 18 e assim por diante, sempre aumentando de 6 em 6 pontos. E assim a nossa base se expande. Então, a nossa terceira carreira, nós vamos iniciar com um aumento, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, e no ponto seguinte, um ponto baixo. Vou colocar aqui o meu marcador, no primeiro ponto da carreira, sempre, né? E agora, no ponto seguinte, então, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. E agora, no próximo ponto, um aumento, 2 pontos baixos juntos. E no ponto seguinte, um ponto baixo. Então, esta carreira será de um aumento e um ponto baixo até o final, completando 18 pontos. Finalizei, então, a terceira carreira com 18 pontos e a nossa base está aumentando. E nós temos que aumentar até chegar do tamanho da base que a gente quer.
Então, agora nós vamos fazer mais 2 carreiras de aumentos, que serão sequenciais. Então, a carreira de número 4 será de 1 aumento e 2 pontos baixos, repetindo 6 vezes e finalizando a carreira com 24 pontos. E depois a quinta carreira será de 1 aumento e 3 pontos baixos, também repetindo 6 vezes, finalizando ela com 30 pontos. Eu vou fazer essas 2 carreiras, você faz aí também, e depois no final dessas 2 carreiras a gente retorna aqui, ok? Finalizei então aqui a carreira de número 5 com 30 pontos, e aqui então foram todas carreiras de aumento. Então, quando a gente chega no tamanho ideal da base, paramos de aumentar. Aqui nós temos então a nossa base da bolinha, aumentamos de 6 em 6 pontos e a base está completa. Agora entramos para a fase 2, que é dar altura para a peça. Então, fazemos apenas carreiras de ponto sobre ponto, sem aumentar nada. A peça começa a subir e ganhar forma. Então, a partir daqui, as carreiras de número 6 até a carreira de número 10 serão de ponto sobre ponto. Serão 5 carreiras com 30 pontos cada uma. Então, é só seguir fazendo pontos baixos por 5 carreiras. Eu vou fazendo aqui essas carreiras de ponto sobre ponto, todas as 5 carreiras, e retorno quando eu estiver finalizando a última carreira, certo? Então, vocês continuem aí também, façam as 5 carreiras e nos encontramos novamente. Com a carreira de número 10 finalizada, já temos aqui a bolinha ganhando forma e saímos então da fase 2 para a fase 3, a do fechamento e do enchimento. Então, agora nós vamos iniciar com as diminuições. E o que são as diminuições? Nada mais é do que pegar 2 pontos e transformá-los em um único ponto. Então, para isso, para fazer uma diminuição invisível, nós pegamos as alcinhas da frente, somente as alcinhas da frente, dos 2 pontos seguintes, laça o fio lá atrás passando por dentro das 2 alcinhas, laça novamente e passa por dentro dessas 2 últimas alcinhas que ficaram na agulha. Transformamos então 2 pontos em apenas um. Vou colocar aqui o meu marcador e vou seguir então com esta carreira, que será de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo 6 vezes, finalizando esta carreira com 24 pontos. Então, agora eu vou fazer aqui um ponto baixo, no ponto seguinte, o segundo ponto baixo, e no próximo ponto, o terceiro ponto baixo. E nós vamos seguir repetindo, vamos fazer novamente aqui a diminuição. Pegar as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes, laçar o fio com agulha, passar por dentro das 2 alcinhas, ficamos com 2 alças na agulha, laço o fio novamente e arremata essas 2 últimas alcinhas da agulha. Então, esta aqui foi minha diminuição e sigo agora com 3 pontos baixos. Então, para fechar a peça, tudo aquilo que a gente aumentou, agora nós vamos diminuir, repetindo então a mesma sequência de trás para frente, né? Então, nós vamos fazer uma diminuição e 3 pontos baixos, na carreira seguinte, uma diminuição e 2 pontos baixos, e assim por diante, certo? Vou fazer aqui mais uma vez, ó. Peguei as 2 alcinhas dos pontos seguintes, vou laçar o fio, sempre você tensiona bastante este fio, para que este ponto fique bem fechadinho. Este é o segredo da diminuição perfeita, tá? Fazer ele bem fechado. E depois segue com os 3 pontos baixos. Eu vou fazendo aqui toda esta carreira e retorno no final dela. Vou fazer aqui, então, até o final, vamos finalizar esta carreira com 24 pontos. Cheguei aqui, então, no final da minha carreira de número 11, com 24 pontos, e agora a próxima carreira nós vamos seguir também uma sequência de uma diminuição, só que agora com 2 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Aqui, então, é a minha diminuição. Vou colocar aqui o marcador neste meu primeiro ponto. E sigo agora com 2 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo e no ponto seguinte o segundo ponto baixo. E agora é só seguir repetindo até o final da carreira, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final, totalizando 18 pontos. Eu vou fazendo aqui esta carreira e já retorno. Finalizei então aqui a minha carreira e antes de fechar, a gente coloca a fibra de silicone,
que é o nosso enchimento. Sempre antes de finalizar as peças de amigurumi, nós temos que colocar o enchimento. Eu costumo usar aqui e super indico a fibra de silicone 100% siliconada, que é 100% poliéster, porque ela é bem fofinha e ela é ótima para os amigurumis. Então, conforme a gente vai enchendo, a gente já vai moldando a peça e compactando bem este enchimento dentro do amigurumi, para que essa bolinha fique perfeita. Então, se colocar muito pouco enchimento, ela vai ficar toda torta e deformada. Então, nós temos que ir preenchendo e compactando este enchimento dentro dela, até que ela fique uma bolinha bem firme e moldando ela para que ela fique redondinha, certo? Então, sempre o segredo do amigurumi ficar bem bonito é também saber moldar o enchimento dentro dele. A próxima carreira, então, será de uma diminuição. Fiz aqui a diminuição, vou colocar o meu marcador neste primeiro ponto e no ponto seguinte vou fazer um ponto baixo. Esta carreira, então, será de uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Então, segue aí até o final da carreira repetindo, né? Até completar as 6 repetições de uma diminuição e um ponto baixo. Finalizei então aqui a carreira de número 13, restaram somente 12 pontos e agora já podemos colocar o restante do enchimento e moldar essa bolinha para que ela fique bem redondinha, né? Você pode usar aí a própria agulha, o próprio cabo dela para encher ou outro material que possa auxiliar nesse enchimento. Eu gosto de usar esse enchedor aqui, que é bem mais fácil, né? Bem mais prático de preencher bem os nossos amigurumis. Então, é só ir preenchendo, ajustando o enchimento por dentro e moldando a peça, tá? O segredo da bolinha perfeita é que ela fique bem preenchida até ela ficar bem firme, sem abrir os pontos, tá? Não pode encher demais também, porque senão os pontos começam a se abrir. Então, nós temos que preencher até que ela fique bem firme e bem redondinha, moldando ela. E aqui está a minha bolinha, ela já está bem redondinha, bem preenchida. E agora vamos então para a nossa última carreira, a de número 14, que será somente de diminuições. Então, nós temos 12 pontos aqui da carreira anterior e nós vamos seguir fazendo diminuições nesses 12 pontos que restaram até o final da carreira, transformando esses 12 pontos em apenas 6. Lembrando de sempre ir pegando as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes, laçando o fio e arrematando como se fosse um ponto baixo normal. Aqui eu vou deixar o meu marcador já no primeiro ponto da carreira e vou seguir fazendo as minhas diminuições até o final da carreira. Então, ao final desta carreira, nós teremos apenas 6 pontos, da mesma forma como a gente iniciou lá no anel mágico, né? No início da nossa bolinha, que nós tínhamos também 6 pontos. Muito importante também, vou frisar novamente, que nós temos que puxar bem o fio ali atrás, tensionando bem este fio, para que os pontos fiquem bem fechados. É muito importante que este fechamento, os pontos das diminuições fiquem bem fechadinhos, para não ficar feio e a bolinha ficar meia torta, certo? Então, a gente tem que sempre puxar bem o fio na hora que faz a diminuição, para que esse ponto fique bem fechadinho. Estou chegando aqui no final, então, da minha carreira, e restaram, então, apenas 6 pontos. Depois desta minha última diminuição, vai ficar um buraquinho pequeno, e para finalizar, então, esta peça com acabamento de ouro, nós vamos fazer aqui um anel mágico invertido. Vamos cortar o fio, puxar aqui este fio, e agora vamos precisar, então, de uma agulha de costura. Eu gosto de utilizar uma agulha bem longa de costura, esta daqui. Vamos colocar então o nosso fio na agulha para seguir então com o nosso arremate. E agora então, com a nossa agulha, nós vamos passar ela pelas alcinhas da frente de cada um dos 6 pontos que restaram para formar aqui um anel mágico invertido. Então, nós vamos passar o fio sempre pegando a alcinha da frente dos pontos, ou a alcinha de fora, né? Passa por todas as alcinhas dos 6 pontos que restaram. E agora,
puxe firme que a mágica acontece. Nós vamos puxar bem firme e esse buraquinho vai sumir. Agora, para arrematar, nós vamos pegar aqui um pontinho do lado, vamos passar o fio por cima da agulha, dando um nozinho bem discreto. E agora nós vamos inserir a agulha bem no centro desse anelzinho que se formou e atravessar a agulha por dentro da nossa bolinha, ó. Puxa bem até ficar bem fechadinho e bem escondidinho ali o nosso nó. E agora aqui do lado eu faço mais um nozinho que eu chamo de um nó de segurança. Só para prender bem o fio, insiro a minha agulha novamente aqui atravessando por dentro da bolinha até esconder o nozinho e já podemos cortar então o fio. Agora, com o auxílio da agulha, nós vamos inserir ela e ir ajustando o enchimento por dentro da bolinha, dando o formato certinho dela, vai moldando a bolinha com a própria agulha. Compreender como construir a base, dar altura, fechar e arrematar essa bolinha é o que vai te dar segurança para criar peças lindas em amigurumi. Agora a palavra de ordem é treino. E para te ajudar nisso, eu preparei um presente, o nosso guia do amigurumi do zero em PDF. É muito importante dizer que este guia é um material de apoio e um complemento exclusivo dessa nossa aula, e está disponível de forma gratuita. Nele você vai encontrar o resumo do que aprendemos, a tabela de pontos e a receita escrita dessa bolinha. Como nós acabamos de construir toda a lógica matemática juntas aqui no vídeo passo a passo, agora você vai olhar para a receita do PDF e compreender perfeitamente o que precisa ser feito sem travar. O link para você baixar de graça está lá na minha página de links que eu deixei logo aqui embaixo na descrição. Clica no link, garanta o seu material e vai treinando as suas bolinhas. E como você já está com a base dominada, clica na playlist que está aparecendo aqui na tela para maratonar e fazer o seu primeiro bichinho comigo. E se você gostou desta aula, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com as amigas. Um beijo, um bom treino e até a próxima aula!